se tiver problema. Vou de novo, então. Vamos lá. Boa noite, recebam nossas boas-vindas para a live de apresentação do Gestar 2023. Esse programa aqui faz parte do Cultivando Escolas Waldorf, apoio ao nascimento e desenvolvimento dos organismos escolares, e um programa que foi desenvolvido a partir de uma parceria institucional entre a Federação das Escolas Waldorf e o Instituto Par e Passo. Então, para abrir essa nossa conversa de hoje, eu vou pedir que a Cris fale um pouquinho pela FELB e depois a Milene, que está aqui pelo Instituto Par e Passo, também vai conversar um pouquinho com vocês antes da gente falar do Gestar desse ano. Tá bom? Obrigado, Olá, Cris. pessoal. Boa noite a todos, a todas e todes. É um prazer estar aqui nessa live de abertura. É um prazer estar de novo, né, renovando essa parceria com o Instituto Par e Passo, que aos olhos da Federação das Escolas Waldorf, são parceiros delicados que ouvem e buscam construir caminhos para facilitar com que o movimento Waldorf, a partir dessa vertente da gestão financeira, governança, consiga se desenvolver com esse tipo de ajuda, né, que é um apoio em uma área específica, mas muito significativa dessa ação sistêmica que é o organismo escolar social. E nos alegra mais ainda quando esses parceiros tão queridos, né, inicialmente a Milene, o Martin, vão trazendo pessoas também que têm essas qualidades dessa intervenção delicada, como o André, depois vai chegando a Juliana, o Rude, mais recentemente o Alonso, a Fernanda e outros, alguns que eu ainda não conheço. A gente visualiza como é importante, né, a construção de um time de pessoas que estão preocupadas com que essa parceria se estabeleça de uma maneira forte, de uma maneira delicada, de uma maneira construtiva, ajudando ao desenvolvimento saudável das escolas. Queria também aproveitar para, além de agradecer ao Instituto Par e Passo, mais uma vez, né, que essa nova edição do Gestar, dizer que também tem um cuidado em que essa oferta possa contemplar escolas sociais da pedagogia Waldorf, que possa ter preços, né, formas de contribuição que viabilizem a participação de várias escolas que estão em processo de filiação, né, que são filiadas e que também temos tido procura de escolas desejando se aprofundar melhor nesse tema, que são as escolas nascentes, as que a gente chama de escolas em fase gestacional, e para a gente tem sido uma surpresa que as escolas que estão nascendo também queiram já dar esse passo. E para fechar esse momento, queria também dizer que foi muito bacana que essa parceria, através da Juliana no primeiro momento, mas também porque a gente conhece essas outras pessoas do Grupo Economia Viva, pudessem estar próximos desse trabalho que a gente está desenvolvendo. Então, ficamos muito felizes também em ver pessoas conhecidas aqui nesse grupo, né? A Sandra, o Antônio, tantas pessoas interessadas nesse tema e certamente vão construir nessa edição do Gestar 2023 uma caminhada belíssima aí ao longo do ano. Então, desejo bons trabalhos a todos nós. Ainda estamos com inscrições abertas, portanto, quem quiser levar essa informação para os seus territórios, para as suas escolas, é importante para a gente, quanto mais pessoas tenham acesso e ampliem a percepção e a consciência em relação a esses temas, melhor a gente tem um movimento mais fortalecido. Então, agradeço. Passo para a Milene. Obrigada. Obrigada, Cris. Boa noite a todos. Primeiro, eu queria agradecer muito a participação de vocês e o interesse, né, no nosso projeto. Eu sou a Milene, como a Cris falou, eu sou uma das cofundadoras do Instituto Par e Passo. Então, o Instituto Par e Passo, ele foi criado em 2015 e ele apoia projetos nas áreas de educação e arte, mas que sejam baseados na antroposofia, né?
Nossos fundos, eles vêm de uma empresa de IT, que doa parte do seu lucro para o Instituto Paripasso, para que o Instituto Paripasso possa, então, desenvolver as suas ações sociais. Nós temos alguma coisinha ainda na parte de agricultura biodinâmica, mas é pouco. A maioria do que nós apoiamos mesmo é na parte de educação e de arte. E por que, então, que a Paripasso resolveu apoiar o Gestar, ou começou com a ideia, né, de criar esse projeto, né? A gente vinha recebendo muitos projetos de escolas, principalmente, que demonstravam que muitos dos problemas que as escolas tinham, e por isso eles solicitavam, na verdade, o apoio financeiro, eram devido à má administração mesmo das escolas. E a gente queria, de fato, trabalhar com soluções que talvez trouxessem uma mudança estrutural para as escolas, né? E para o movimento Waldorf em geral. E daí nós começamos a pensar no que a gente poderia, como a gente poderia apoiar e ajudar nessa mudança estrutural. E por isso nós procuramos, então, a federação e começamos a pensar em conjunto como é que isso poderia ser. A gente identificou que esses desafios administrativos, na verdade, eles também afetavam o pedagógico e o dia a dia da escola, as relações nas escolas, e por isso a gente achou que era muito importante investir nessa parte administrativa. Claro que sempre respeitando o desenvolvimento de cada escola e a biografia de cada escola, porque a gente sabe que cada um está num momento, né? Mas tentando criar um programa que realmente abarcasse essas necessidades das escolas, né? E que tivesse também um custo mais acessível, né? Que cobrasse alguma coisa, mas o custo fosse mais acessível, principalmente, como a Cris falou, para as escolas sociais, que todos tivessem oportunidade de receber esse conhecimento, né? Porque em muitos casos o que nós vimos era que, normalmente, as escolas maiores, né, que tinham uma situação financeira melhor, é que tinham condições de repente, contratar um consultor, né, para estar olhando para essas questões de governança financeira, administrativas em geral. E a gente queria, de repente, fazer isso ficar mais acessível para todas as escolas, né? Então, o objetivo do projeto mesmo foi contribuir no desenvolvimento das áreas de gestão administrativa e principalmente ampliar a consciência da comunidade escolar da importância da gestão administrativa, né? Que o pedagógico é super importante, mas que a gestão administrativa também é importante e pode afetar o pedagógico, dependendo de como ela for conduzida, né? E daí nós começamos esse projeto em 2021, só para vocês saberem um pouquinho do histórico. Inicialmente, nós pensamos em fazer um piloto para ver se a ideia ia funcionar. Primeiro foi só uma ideia. E daí nós fizemos consultoria e assessoria para 4 escolas. Nós escolhemos escolas, tentamos buscar escolas de tamanhos diferentes, em regiões diferentes. Criamos materiais e ferramentas mesmo para essa parte administrativa, para que não ficasse só na teoria, mas que também levasse a questões práticas, resolvesse questões práticas das escolas. Então, essas 4 escolas foram nossas escolas piloto. A gente fez online, alguns encontros foram presenciais, mas a ideia era fazer esse online direto com as escolas, trabalho de consultoria, né? E ele teve bastante sucesso, foi muito bom esse trabalho, mas a gente pensou que a gente queria atingir mais escolas, né? E nesse modelo que seria mais ou menos um para um, a gente não ia conseguir atingir esse objetivo. Então, a gente pensou como é que a gente pode modificar isso, sem que seja só um curso, mas que não perca a qualidade também de ter uma atenção, às vezes, individual, como de uma consultoria, né? E por isso a gente criou algo um pouco, talvez, híbrido, ou que tivesse as duas coisas, que foi o ano passado. Nós criamos um curso na área de financeira e governança, que foram as 2 áreas que a gente identificou através desse piloto, que existiam mais necessidades de apoio, né? Onde as escolas precisavam de mais apoio. E a gente resolveu fazer, então, esses cursos, com algumas, ao longo de um ano, né? Com alguns encontros, mas que também, tivesse a oportunidade de cada escola de fazer consultorias, na verdade, né? Individuais, online, mas individuais, depois
sobre os temas que foram trazidos durante os cursos, né? Durante as apresentações, os cursos mesmo. Foram 8 encontros durante o ano passado. Foi muito bom, a gente achou que nós achamos que colhemos bons resultados com esse curso, mas para esse ano a gente quis modificar um pouquinho mais, além do que foi feito o ano passado. Nós estamos criando, ao invés de 8, 12 oficinas, enfim. Agora o programa, o André, a Ju e os outros multiplicadores do Gestar vão estar explicando com maior detalhes, mas fizemos mudanças, então, do ano passado para esse ano, mediante as necessidades que a gente foi encontrando, ou até falhas, né? A gente olhou e falou assim, não, isso a gente fez, não ficou tão bom, então vamos tentar melhorar para o ano que vem. Então, é com essa ideia, com essa abertura que a gente apresenta, então, o programa do Gestar de 2023, sempre tentando melhorar e atingir o maior público possível, na verdade. Eu agradeço, então, a participação de vocês e eu passo a palavra para o André, que vai dar continuidade na apresentação, então, do programa para esse ano. Obrigada. Obrigado, Milene. Obrigado, Cris, pela abertura. E vamos lá. Eu vou voltar aqui para a tela para mostrar um pouquinho, acho que já teve, tanto na fala da Cris quanto na fala da Milene, acho que elementos que trazem um pouco desse que é o propósito do Gestar, que hoje a gente expressa assim. O Gestar FELB tem o propósito de atuar pelo saudável desenvolvimento das escolas Waldorf do Brasil, por meio de ações que promovam a difusão de conhecimentos antroposóficos, mas também técnicos de gestão, em condições financeiramente acessíveis às escolas de diferentes realidades socioeconômicas. Esse é o propósito, é o nosso norte. As nossas ações são construídas, são pensadas, procurando atingir esse propósito mais amplo. E para inspirar essa nossa conversa, eu espero que possa ser mesmo uma conversa que vocês possam contribuir com perguntas, com dúvidas, com, enfim, o que vocês acharem que precisa. Eu queria trazer um pensamento do Chris Schaefer. A gente usa bastante dos materiais dele nos trabalhos, especialmente de governança e gestão. E ele traz uma frase que é a seguinte: ao criarmos uma escola, nós realmente estamos criando um ser vivo, cujo destino nós desconhecemos, mas que requer nosso amor e compromisso contínuos para florescer. Isso faz parte, com certeza, do que o Gestar quer ajudar também, a cultivar esse amor, esse compromisso, os cuidados que a gente percebe que precisam, que são necessários para que as nossas escolas floresçam. Então, convido a gente a carregar essa imagem que o Chris Schaefer traz, da escola como um ser, e a necessidade do nosso amor e compromisso contínuos para ela florescer. E aí eu queria apresentar a equipe de facilitação. A Cris já apresentou um pouquinho, vou apresentar de novo. Então, começando por quem estava já no Gestar desde o ano passado. Então, tem aqui a Juliana Cruz, que vai apresentar comigo hoje aqui a live para vocês. Boa noite. A gente conversa um pouquinho mais para frente. Também, desde 2022, a Fernanda Carina. Boa noite, pessoal. Juliana vai estar com a gente tanto em gestão financeira quanto governança e gestão. A Fernanda vai estar com a gente em governança e gestão. Também do ano passado, na verdade não é do ano passado, a Dani está desde 2021, né, Dani? Porque a escola da Dani participou do piloto e foi de lá que a gente fisgou a Dani para ser facilitadora do Gestar. Então a Dani está desde 2021, mas desde 2022 como facilitadora. Boa noite, estamos juntos aqui desde o comecinho. Isso aí, obrigado. E aí, para esse ano, a gente teve a felicidade de ter a Fernanda Buchan se juntando a nós. Oi, boa noite. E o Alonso Campoy se juntando a nós. Boa noite a todos e todas. E a Sandra Gonçalves está aqui representando essa parceria, que é mais uma parceria institucional que se constituiu
no ano passado, começou a se constituir no ano passado e se fortaleceu para esse ano, que é com a economia viva. Então, Sandra, obrigado por estar aqui. Bem-vinda. Obrigada, boa noite, pessoal. E a gente está muito feliz com mais essa parceria. Acho que é algo que não apareceu nas nossas falas, mas o Gestar também tem a ideia de trazer todas essas maravilhas que foram desenvolvidas com base nos princípios antroposóficos, nas ideias antroposóficas e que às vezes estão um pouquinho distante das escolas e falar, vamos chegar aqui um pouquinho mais perto, vamos juntos pelo Gestar, né? Então, felizmente, o pessoal da Economia Viva topou, aceitou e a gente fica feliz de poder tornar isso ainda mais acessível para as escolas Waldorf. Obrigado, Sandra. E aí, para contar para vocês que a gente vai poder conversar, ouvir perguntas de vocês. E para isso, a gente pede que vocês, por favor, escrevam. Enquanto eu e a Ju estivermos contando aqui para vocês um pouco, especialmente sobre os conteúdos e estrutura dos programas, que vocês escrevam no chat, a Fernanda Buchan vai ficar de olho. Depois, quando for a hora, vai trazer para a gente e a gente conversa sobre as perguntas que vocês tiverem. E lá no fim vão ser 2 momentos, um no meio e depois um no fim também com outras perguntas que surjam, e aí a gente pode embalar numa conversa. Quem quiser ficar, a gente vai conversando a respeito das perguntas e outras coisas que vocês queiram trazer e que a gente possa refletir juntos, tá? Eu só vou aproveitar também e vou colocar agora no chat para vocês 4 arquivos. São os programas detalhados que são acessíveis a partir dos materiais de divulgação que vocês viram circulando por aí, mas também a gente queria dar um destaque em especial para os depoimentos de quem participou no ano passado. Acho que mais do que as nossas falas, do que as nossas percepções em relação ao sucesso e o que mais a gente tem desenvolvido de bom do programa desde 2021, a gente acredita que ler um pouquinho do que foi a percepção das pessoas que participaram pode ser bastante rico e motivador para vocês se envolverem com os programas. Então tá aqui os depoimentos e programa detalhado da gestão financeira. E agora, na sequência, os depoimentos e programa detalhado da governança e gestão. Vocês podem baixar, isso tudo está disponível também nos materiais de divulgação, tá? E agora, eu vou contar um pouquinho para vocês, mas muito por alto, falar um pouquinho desse arco que envolve os conteúdos de governança e gestão. Mas antes, eu vou me aprofundar nos de governança e gestão, mas antes eu vou falar para vocês dos conteúdos que são comuns. A gente percebeu que parte dos conteúdos que normalmente, ou melhor, no ano passado, estavam mais localizados nos cursos de governança e gestão, era importante que fossem trabalhados nos 2 cursos. Por isso a gente escolheu começar por algo que é dos indivíduos. Isso a gente achou importante também. A gente percebeu que no ano passado a gente foi direto para olhar para a escola e a gente em algum momento percebeu, puxa, é importante a gente partir dos indivíduos. Quem proporciona a transformação, quem conduz essas escolas são os indivíduos e por isso a gente começou com esse tema, eu e a Escola Waldorf, Impulsos Individuais em Comunidade. Esse é um tema de um trio de encontros temáticos, eu vou explicar melhor essa estrutura depois, que vai acontecer em 14, 21 e 28 do 3. É um olhar para como a gente se relaciona com a escola, partindo da visão da biografia noturna, aquela que a gente realiza escarnados, enquanto a gente está se preparando para encarnar em uma nova encarnação, e depois biografia diurna, e como é que a gente pode relacionar isso com uma ideia que o Chris Schaefer traz com bastante força das escolas Waldorf como comunidades de destino. Então a gente quer olhar para a biografia de cada um e como isso pode se conectar com as escolas Waldorf como comunidades de destino. No segundo encontro a gente vai olhar para dinheiro na minha vida, na minha biografia e na da escola onde eu atuo. E para fechar essa tríade a gente vai falar de liderança na minha vida e na da escola.
Então, isso fecha os 3 encontros temáticos introdutórios, que todo mundo que se inscrever no Gestar, nos programas, já vai ter acesso, mas quem mais quiser se inscrever individualmente para os encontros temáticos, isso vai ser possível. E a partir disso, a gente vai se conectar, então, a partir de nós, do nosso ser, a gente quer fazer um passo de conexão com esse ser que é a escola. Lembrando daquilo que o Chris Schaefer falou, a escola como um ser que a gente pode identificar, assim como o ser humano, com a sua quadrimembração, com um corpo físico, um corpo etérico, um corpo anímico e uma identidade. E a partir disso reconhecer padrões nos processos de desenvolvimento das organizações, a partir das fases de desenvolvimento que existem, que é um fenômeno que foi identificado pelo Livegood e que está aí disponível para nos ajudar a dar a melhor condução possível, com base antroposófica, para esses seres escolares que são as escolas Waldorf. E a partir disso, a gente vai caminhar depois para aprofundar cada um desses corpos. E aqui eu coloquei algumas perguntas que são norteadoras dos nossos trabalhos. Então, para o corpo físico, mas olhando agora para aquilo que tem a ver com estrutura, não prédios, máquinas, computadores, salas de aula, carteiras, mas para tudo aquilo que dá estrutura, que organiza, que dá contorno, pensando agora na estrutura de governança e gestão, tá? A pergunta é: como que a gente pode cuidar para que essa estrutura de governança e gestão possa trazer estabilidade? A gente corre o risco de, às vezes, ter uma estrutura de gestão muito rígida, né? Que não permita que a vida flua da maneira como a gente deseja tantas vezes. Por outro lado, a gente corre o risco de ter uma estrutura de governança e gestão frágil. E a nossa grande pergunta é: como a gente trabalha como artistas, e essa é a conversa sobre a gestão, tem no nosso calendário um dos dias, o tema é a gestão como arte a serviço do desenvolvimento desse ser escolar. Então, como a gente pode atuar na gestão como artistas para cuidar que a estrutura de governança não proporcione rigidez e que também não seja frágil demais, mas que ela proporcione a estabilidade para que a escola se desenvolva com segurança. Quando a gente pensa no corpo etérico, a gente está falando dos processos, daquilo que traz vitalidade, daquilo que flui no decorrer do tempo e que provoca as transformações, é a vida que a gente vê acontecer. A gente pode pensar no processo de entrada e saída de alunos, no processo de matrícula, no processo de reuniões, no processo de tomada de decisões. Costuma ser um processo bastante desafiador nas nossas escolas. Como é que eles estão acontecendo nas nossas escolas? Eles estão fluindo bem? Estão permitindo que essa vitalidade flua e leve saúde para cada pedacinho da nossa escola? Ou será que a gente vive situações de processos mais estagnados, que não estão fluindo? Ou às vezes, do lado oposto, em oposição à estagnação, processos caóticos que também não fluem de uma forma saudável? Essa é uma pergunta que a gente vai carregar e vai aprofundar olhando para as tomadas de decisão, como eu falei, para os encontros e reuniões, para como a gente constitui comissões. Lá em cima eu acabei não falando na estrutura de governança e gestão, mas a pergunta é: como é que as nossas instâncias estão organizadas e estabelecidas? Está sendo saudável a relação entre elas e a forma como vocês têm distribuído essa liderança, esse poder? A palavra passa por aí também, na condução dessa escola. Avançando mais um pouquinho, quando a gente pensa no corpo anímico, na alma desses seres escolares, a gente está tratando basicamente daquilo que se constitui a partir das relações entre as pessoas. Então a pergunta é: como é que andam as relações nas nossas escolas? Elas têm podido ser encontros saudáveis? Ontem, numa conversa de estudo nosso da equipe de facilitação, a gente conversou sobre a ideia dos encontros e também dos confrontos como algo saudável. A gente foi olhar lá na etimologia da palavra e percebeu que o confronto, o Alonso nos ajudou, é esse se colocar frente a frente. Em que medida a gente tem conseguido
se colocar frente a frente, se relacionar frente a frente, lidar com os nossos desafios e fazer disso algo que contribua para o nosso desenvolvimento e também para o desenvolvimento das próprias escolas. Trazendo as polaridades que eu tenho trazido, um risco é que ao invés de encontros e confrontos saudáveis, a gente viva conflitos de um lado. E do outro lado pode ser que a gente se canse dos conflitos e dos desafios das relações e que a gente descambe para o desinteresse. Como é que a gente pode cuidar e cultivar um ambiente e relações que contribuam para que elas sejam encontros, para que elas proporcionem encontros e saudáveis confrontos de desenvolvimento? Gente, lá no programa detalhado, vocês encontram mais pistas de como a gente pretende fazer isso, tá? Eu não estou querendo entrar em muitos detalhes aqui. Realmente a ideia é fazer um arco geral mais abrangente. Mas lá no programa detalhado, vocês vão ver que a gente, quando fala de relações, a gente tem falado como é que a gente tem cuidado do processo de integração das escolas. Como é que a gente tem acompanhado as pessoas que estão nas nossas escolas? A gente tem conseguido fazer avaliações? Ou essa palavra arrepia a gente? Só de falar avaliação, a gente vira para lá e fala, melhor não falar sobre isso. Então a gente toca um pouquinho nisso tudo, pensando em cultivar um bom ambiente e boas maneiras para que nossas relações sejam encontros. E por fim, a gente vai falar também sobre o eu da Escola Waldorf, esse aspecto mais espiritual, essa identidade que está conectada com aquilo que traz razão para a existência da escola. Então, claro que todas as escolas, ou aquelas que ainda não são escolas Waldorf, estão caminhando para isso, estão se organizando, se desenvolvendo para isso, mas os nossos objetivos é criar escolas Waldorf, mas além disso, além de sermos escolas Waldorf, termos isso em comum, cada escola tem a sua particularidade que precisa ser cuidada, cultivada, valorizada e conduzida com bastante consciência para que esse eu se encarne com cada vez mais qualidade e realize o seu propósito. O risco, de novo trazendo as polaridades como eu trouxe, é da gente não ter um rumo claro para onde seguir, de não ter muita consciência dos nossos propósitos, ou de tomar um rumo sem perceber que na verdade não está nos levando ao nosso propósito. Então, como é que a gente cuida desse eu da Escola Waldorf, com as suas particularidades regionais, locais, sociais, para ajudar ele a cumprir da melhor maneira possível o seu propósito no mundo? Tudo bem até aqui? Se não tiver, coloquem perguntas no chat, por favor. Não sei se já tem aí alguma coisa. Parece que não, mas reforço aqui o convite. E eu vou passar a palavra para a Ju. E não, falta uma coisa ainda. Nesse processo de trabalho com a governança e gestão, a gente tem usado conceitos, práticas e ferramentas sociocráticas com muita frequência nas escolas Waldorf. A gente já usa a eleição sociocrática, às vezes com mais, às vezes com menos consciência do que isso tudo e o próprio consentimento representa. Então a gente vai ter um encontro só para tratar de eleição sociocrática, para se aprofundar nisso. É algo que a gente percebeu que é importante e que a gente mudou do ano passado para cá. E outras práticas, ferramentas e conceitos que a gente percebe que só contribuem, que a sociocracia desenvolveu a partir dos seus trabalhos voltados à autogestão e que a gente percebe que só contribui para os trabalhos que a gente quer desenvolver de uma gestão mais colaborativa, mais participativa dentro das escolas Waldorf. Até mesmo porque dentro da proposta da Escola Waldorf, da sua origem, a autogestão está lá nomeada, descrita pelo Steiner, né? Então, acho que o que eu tinha para trazer para vocês por enquanto é isso, e agora eu passo sim a palavra para a Ju, que vai contar um pouquinho sobre os conteúdos da gestão financeira. Bom, no programa de gestão financeira, nós procuramos trabalhar as ferramentas que provavelmente todos aí que já se relacionam com a administração e com a gestão já conhecem, ou
precisam conhecer as ferramentas básicas de gestão, que variam, claro, de escola para escola, e a gente também tem esse propósito de ser um espaço de troca, né, em que a gente possa conhecer como cada escola se organiza, mas nós vamos trazer os conceitos básicos da gestão financeira sob o ponto de vista dos controles. Então, nós vamos olhar para planilhas, vamos olhar para fluxo de caixa, conciliação, orçamento, todas essas ferramentas de gestão que nós necessariamente já utilizamos aí no dia a dia da rotina financeira, né? E que algumas escolas podem até já ter estruturado e outras podem estar precisando de ajuda de ferramentas, de sugestões para estruturar. Mas, quando a gente pensa em gestão, a gente não fica só nisso, né? Esse é um dos aspectos da gestão financeira. Mas tem um segundo aspecto que nós procuramos trabalhar, aí trazendo toda essa contribuição da ótica da economia viva e dos ensinamentos aí que Steiner deixou para a gente sobre, né, esse olhar antroposófico para a economia, para o dinheiro, que a gente vai olhar também para a nossa relação com o dinheiro. E que isso permeia também a gestão financeira. Quais são as crenças? E aí que nós vamos fazer esse caminho que o André comentou, em que a gente vai olhar um pouco para o individual, então nós vamos ter a oportunidade de olharmos para nós mesmos, identificarmos em nós indivíduos e transferimos esse olhar para o organismo escola, né? Quais são as crenças que vivem nessa escola? Quais são os valores? Quais são as ideias que permeiam na hora de tomar decisões, mas que passam por essa emoção, né? Essa relação com o dinheiro, que permeiam a cultura da escola e muitas vezes das pessoas que estão ali naquele momento, tomando a frente dessa gestão. Mas também não é só isso, tem ainda um terceiro aspecto que a gente busca trabalhar, que é qual é o pensamento econômico que vive naquele organismo. O que norteia? Então, se eu sou uma associação sem fins lucrativos, ou se eu sou uma entidade privada, mas qual é o pensamento econômico que vive? O que eu almejo? Né? Quais são os meus princípios? E os valores no sentido do que eu pretendo alcançar, né? Aonde eu pretendo chegar. E aí a gente também traz uma visão para planejamento, a curto, a médio, a longo prazo, quais são os meus ideais? Então, quando a gente fala em gestão financeira no Gestar, a gente vai estar cuidando, olhando, trabalhando juntos esses três pilares. E a gente pode fazer uma analogia deste conteúdo com a tremembração do próprio ser humano entre pensar, sentir e querer. Então, quando a gente olha ali para as finanças simplesmente no seu ferramental, no que ela tem de objetivo, de concreto, o que de fato foi realizado, o que os números demonstram, a gente está olhando para esse aspecto do querer, do que foi realizado, que é muito importante, porque ele traz o que tem de objetivo e concreto. Numa outra polaridade, quando a gente olha para esse pensamento econômico, a gente está olhando para os nossos ideais, para onde a gente quer chegar, o que a gente quer alcançar, quais são as teorias, quais são as ideologias que permeiam a nossa atuação, quais são os princípios que norteiam a nossa atuação. Isso precisa estar muito vivo, porque se eu não sei para onde eu estou indo, tem aquela frase, se eu não sei para onde vou, qualquer vento é bom, alguma coisa assim, né? Então, se você não tem uma direção, os números podem ser bons ou ruins, você não tem um elemento que te dá um norte. E do mesmo jeito que se você só tem um norte e não olha para os seus números, você não percebe se você está navegando naquela direção de fato. Né? E o aspecto do sentir permeando
esses dois polos, trazendo o fluxo do dinheiro. Então, nós vamos nos aprofundar nisso, é um dos conteúdos do curso, mas todo o curso ele está estruturado, então, para a gente sempre ir olhando para esses três aspectos da gestão. Então, aqui olhando um pouco para o slide, então a gente vai falar dos 4 passos de gestão: fluxo de caixa, resultado financeiro, planejamento orçamentário, acompanhamento. A gente vai olhar para essas ferramentas, vai discutir, vai trocar, mas nós vamos olhar também para a qualidade do dinheiro, as 3 qualidades, que é o dinheiro de compra, de empréstimo, de doação, e como eles estão vivendo dentro da escola, né? Como que a gente está conseguindo diferenciá-los e conscientemente empregá-los. A trimembração, que é um pouco disso que eu já conversei aqui com vocês. Aí no próximo a gente vai ter assim um mergulho grande em orçamento, que foi algo que também nós percebemos a partir da experiência do ano passado, que é um grande momento de organização financeira da escola. Quando chega a fase de orçamento, muita coisa se consolida a partir dos números do ano corrente e dessa projeção do ano seguinte, que precisa estar concatenada com o nosso pensamento, com esse ideal, de onde queremos chegar, o que estamos planejando. Então, é um grande momento de exercício da gestão financeira, e é onde eu coloco esse dinheiro em fluxo, né? E que relações e que crenças podem estar norteando algumas decisões que são tomadas nesse momento. Então, o orçamento é uma grande oportunidade de desenvolver, aprimorar, aprofundar e ampliar essa discussão. Então, por isso também que a gente vai trazer o orçamento participativo como uma proposta, uma ideia, algo que pode ser desenvolvido. Aí nós vamos ter o apoio do pessoal da Economia Viva, né? Outros facilitadores que estão tendo essa experiência em algumas escolas e vão estar conosco nos encontros temáticos para contar um pouco mais como que esse orçamento participativo, de fato, né, ele pode se desenrolar no decorrer de todo um ano, então é só um pontapé inicial. E vamos terminar o programa conversando um pouco sobre comunicação, transparência, como que toda a gestão financeira fica disponível, transparente, acessível para toda a comunidade e fundamentalmente para todos os envolvidos, com tranquilidade. E terminamos o ano também olhando um pouquinho para a questão da sustentabilidade. Então, esse é um pouco o mapa geral, todos os temas pelos quais a gente vai passar, e essa ótica, então, que tem muito, então, desse papel dos estudos da economia viva vindo somar aqui com o conteúdo do Gestar. E queria só ressaltar que a gente vai ter sempre nas oficinas teoria, prática, trocas. Nós procuramos tornar bem prático para que a gente possa, de fato, colocar a mão na massa, se colocar desafios, pequenos desafios, né? A gente sempre fala no próximo passo, qual é o pequeno próximo passo que eu posso dar, sabendo que o processo de construção ele é longo, né? E então esse é a nossa proposta, o nosso convite para a gestão financeira. Obrigado, Ju. Só queria reforçar, acho que é muito importante o que você trouxe agora, né? Dessa ideia do próximo passo. A gente não tem a pretensão de resolver todos os problemas de relações, de estrutura, de processos, de identidade e nem financeiros, mas contribuir para a gente tomar consciência das condições que cada escola vive no momento e, a partir disso, identificar qual é o próximo passo que vocês, com a nossa ajuda, percebem que é importante ser dado agora. Então, com esse cuidado, com essa delicadeza na condução desse ser escolar que é cada escola de vocês. Gente, agora é o momento de perguntas.
Tem aqui. Ah, ela veio... Fê, acho que você não está vendo porque ela veio no direct para mim. Então vou aqui, com licença. Laís, né? Oi, Laís, vou ler. Obrigada por essa oportunidade. Posso ler sua mensagem, Laís? Para todo Pode, mundo. pode sim. Tá bom. Então, obrigado por essa oportunidade. Nossa escola, Escola Waldorf Michaelis, no Rio de Janeiro, está muito interessada em participar dos cursos. No entanto, não encontramos membros disponíveis nos horários dos cursos, que são horários de trabalho. Somos voluntários na escola em horário não comercial. Temos as seguintes perguntas. É possível assistir apenas às aulas gravadas? É possível, Laís. Eu até vou comentar, eu ia falar um pouquinho mais para frente, mas vou falar já. Por que é que a gente tem escolhido no ano passado e a gente repetiu nesse ano fazer encontros de oficinas das 3 às 18, das 15 às 18? Está lá escrito, na verdade, no programa detalhado. É para tentar contribuir para essa cultura de que a gente trabalha para as escolas Waldorf em horário comercial e não à noite, de feriado, de fim de semana. A gente sabe que também precisa, né? A gente sabe que também precisa desse sacrifício, especialmente quando as escolas estão numa fase, enfim, pioneira, mas a gente quer contribuir para essa reflexão, para que as pessoas estejam nesses cursos, nessas oficinas, a serviço, a trabalho da escola e por isso em horário comercial, mas claro que no caso de vocês, pessoas voluntárias que estão dedicadas a outros trabalhos, fica difícil, né? Mas é com esse ideal que a gente ainda sustenta esse horário das 15 às 18. É sim possível assistir apenas as aulas gravadas. Claro que fica uma dorzinha aqui no nosso coração, porque como a Ju falou, é o momento que a gente pode fazer trocas, dinâmicas, de vocês irem para grupos e conversarem. Então tem isso que não tem como a gente garantir quando não é possível participar, mas é totalmente possível sim vocês terem acesso às aulas gravadas e acompanharem por ali, tá? Por quanto tempo os vídeos dos encontros ficam disponíveis? Para quem tiver inscrito, então, no programa, porque aí os encontros temáticos é outra história, né? Mas para quem tiver inscrito no programa do ano inteiro, vai estar até o fim do ano. Então, até dezembro, todos os vídeos vão estar disponíveis para todo mundo, para todas as escolas que estiverem inscritas, tá? Sempre teve escola esse ano que já pediu para mim, André, posso rever um vídeo do ano passado? Claro, aí a gente disponibiliza. Então, só para dizer que também se precisar um pouco depois, sem problema. Mas até o fim do ano está garantido, tá? Posso fazer uma pergunta, então, um pouco mais difícil? Opa, Já que estamos aí você para isso falou também. isso. Uma pergunta que a gente se debate aqui bastante. Eu já participei de outras associações não antroposóficas, e até onde eu entendo, aí eu posso estar errada, mas eu teria que olhar isso direitinho, né? Pela Constituição brasileira, nas associações, os membros da diretoria não podem receber pelo trabalho. Eu acho que isso é uma lei, mas me corrijam se vocês souberem que a gente está errado. E aí vem essa questão, né, de como é que a gente consegue servir uma associação plenamente, porque o trabalho voluntário é importante, a vontade de estar ali é importante, né? Quando você tem o seu trabalho, quando você precisa pagar suas contas, né? Esse negócio do 3 às 6. Como é que vocês veem isso? Vocês acham, ou em alguma escola Waldorf esse trabalho ele é pago de alguma forma ou é sempre voluntário? Que legal. Esse é o tema, Laís. Você está dando um spoiler aqui, mas vamos nessa. Brincadeira, é ótimo que você tenha trazido. É um tema para a gente, essa relação voluntariado e remuneração. Agora tem algo que você trouxe que, felizmente, com o marco regulatório do terceiro setor, teve uma mudança. A lei das organizações da sociedade civil hoje permite que diretores sejam remunerados. Permite duas coisas. Uma que já era permitida, mas que era uma dúvida, que é se pessoas que são funcionárias registradas podem compor a diretoria. Sim, podem. E além disso, a lei atual permite que elas inclusive sejam remuneradas pelo trabalho que elas executam de fato, de acordo com os padrões salariais, aí tem tudo lá estabelecido. Então isso é possível e eu fico feliz de você ter trazido isso porque é um tema que eu acredito que a gente precisa refletir com mais, trazer à tona
e refletir com mais consciência. Isso é possível pela atual legislação, né? Agora tem uma série de outras implicações que a gente precisa conversar também, né? O que é que significa, né? Aonde cabe o trabalho voluntário, em que momento, em que fase da escola, em que fase talvez já não caiba mais, e como que a gente cuida disso tudo no processo de desenvolvimento de cada escola. Ajudou? Muito. Obrigada. Imagina. Tem mais coisa aqui, Fê? Tá chegando pergunta aí? Tem, da Carol de Santos. Ela disse que não consegue abrir a câmera, mas que eles estão muito interessados em fazer o curso e estão um pouco indecisos sobre se é possível participar dos 2 programas ou se eles devem escolher um só. É possível participar dos 2, Carol. As datas não coincidem, né? E, na verdade, só tem esse primeiro momento que é comum, que são esses encontros temáticos introdutórios, que eu falei, eu e a Escola Waldorf, Impulsos Individuais em Comunidade, que são 3 encontros, 14, 21, 28. E a primeira oficina também é comum ao programa de Gestão Financeira e Governança e Gestão, quando a gente vai falar da Escola Waldorf como um ser, quando a gente vai falar dessa quadrimembração, das fases de desenvolvimento, autogestão e mais umas coisinhas. Então tem só 2 momentos em que é comum, mas também acho que não é um problema, não seria um problema para vocês, e além disso, o resto são em horários diferentes que não geram conflitos. A Clara, que é da Pomar de Uberlândia, diz que a escola ainda é em fase gestacional e quer saber se eles podem participar do curso inteiro ou se tem conteúdos específicos para cada escola em sua etapa de desenvolvimento. Legal. Não, claro, vocês podem participar de tudo. A gente tem procurado cuidar, e isso que a Cris trouxe no começo, isso que nos chamou a atenção de escolas cada vez mais, escolas bastante novinhas se interessando, tem nos mobilizado a refletir e fazer eventuais ajustes de acordo com o público de escolas que se inscreva, no fim das contas, né? Mas o que a gente conversou também é que a gente vai procurar abordar sempre os temas de uma forma conectada com as diferentes fases de desenvolvimento das organizações. Então, você vai poder conectar com aquilo que tem a ver com a fase pioneira, que tem mais relação com uma escola que está em fase gestacional, mas tem um tanto de consciência para os desafios e potenciais de quando vocês entrarem na fase seguinte, de diferenciação. Então, a gente entende que pode ser bastante rico, produtivo, participar de todo o programa, tomando consciência dessas diferentes fases, potenciais, crises e tudo mais em torno desse processo de desenvolvimento das escolas. Tem mais, Fê? Tem mais um aqui, acabou de entrar, peraí. Deixa eu ver de quem que é. É da Lírida, é da Flor de Mandacaru, em João Pessoa, na Paraíba. Ela pergunta se haverá ensinamentos sobre como os participantes do curso poderão passar o conhecimento aprendido aos demais integrantes da comunidade escolar. Super legal, Lírida, porque a Cris recentemente perguntou para mim, tinha uma escola que perguntava, e os vídeos? O resto da comunidade pode assistir? Pode, uai. Estão lá disponíveis, né, para vocês da escola. Então, enquanto eles tiverem acesso... A ideia, assim, não colocar vídeo no WhatsApp, né? Passar o link do YouTube para o WhatsApp. Mas entre o grupo que está conduzindo a gestão, de pessoas que estão envolvidas com esse processo, os vídeos vão estar disponíveis. Outras pessoas podem assistir, né? Com esse cuidado de manter ele restrito à escola, enfim. Isso está localizado dentro de um contexto. Os materiais que a gente disponibiliza, vocês também podem circular internamente. Não sei se ensinamentos exatamente de como vocês levam isso adiante. Acho que isso está na sua pergunta também. Não sei se a gente vai conseguir capacitar vocês. Isso não está dentro de um escopo direto da nossa atuação. Capacitar vocês para ensinar as outras pessoas, mas sim para vocês serem agentes dentro da escola que contribuam para as transformações que vocês percebem que precisam acontecer
claro que com o apoio das instâncias decisórias, por isso que a gente pede que os representantes, as pessoas que representam a escola, sejam indicadas pelas instâncias decisórias. Acho que só para falar de algo que é importante, reforçar que é um programa voltado para as escolas. Por isso que a inscrição é por escola. Por isso que tem um termo de ciência e consentimento assinado pelas instâncias decisórias das escolas, tá? Ajudou, André, Lírida? Oi, Ju. eu vou acrescentar também que nesse ano também tem um diferencial com relação ao que a gente fez no ano passado, que é ter alguns encontros, como esses 3 primeiros serão, que são abertos a toda a comunidade. Nossa intenção com eles é que nesses momentos, que são à noite, então a gente já pensou que nesses momentos é importante que seja à noite, toda a comunidade escolar possa ser convidada a participar, e de alguma forma elas vão estar se vinculando a conteúdos que estão sendo trabalhados no programa e podem, então, isso pode abrir uma roda de conversa interna, reuniões de repasse, uma aproximação, aquecer os assuntos dentro da comunidade. E eu ia até sugerir, André, que a gente passasse para esclarecimento da estrutura do programa, porque talvez isso já esclareça algumas dúvidas do formato, né, que podem vir ainda. Vamos sim, Ju. Só teve mais uma perguntinha aqui que acho que a gente precisa responder, né? A Deriana levantou a mão. Ah, Se legal. respondido. Aí eu ia escrever, daí eu pensei, tem que falar, senão eu vou perder o que eu estou escrevendo. Eu vou perder o que vocês estão falando. Então, a gente está numa fase tão embrionária que dá até uma timidez, assim, sabe, de fazer parte. E é um lugar, assim, aquilo do sagrado, sabe? De você, ai, vamos cuidar. Então, a gente quer estar em toda parte, saber de todas as informações, aproveitar tudo o que todo mundo pode dizer, mas eu ia perguntar, será que não é adequado esperar uma nova oportunidade para fazer e assentar coisas ainda? Essa é a minha pergunta. Pode ser, Deriana, pode ser que sim. Acho que é uma reflexão que vocês precisam fazer realmente. Você trouxe uma imagem desse sagrado e desse cuidado que ele também precisa ser preservado. Acho que a gente pode pensar na criança da educação infantil assim, né? A gente não quer chegar com um monte de informação e trazer para a consciência dela um monte de coisa que não é para chegar ainda. Então, talvez, pela sua fala, se vocês estão vivendo um bom momento, saudável, promissor, está tudo muito bem, e vocês sentem que é momento ainda de se preservar, ao invés de escancarar, né, essa caixa de Pandora, né, que é um pouco uma brincadeira aqui, né? Mas que a gente olha para muitas coisas desafiadoras mesmo. Tem lá muita esperança, né? Mas tem muita coisa desafiadora também. Então, acho que é uma reflexão para vocês fazerem com o cuidado que vocês acham que merece. Vocês vão ser muito bem-vindos aqui, se toparem estar com a gente, e a gente vai procurar cuidar de vocês com esse carinho que você demonstrou em relação à iniciativa de vocês, mas acho que é algo importante para vocês refletirem com calma mesmo, se é hora de embarcar nesse pacote todo. E aqui, então, a Janice, lá do Recife, né, se eu não me engano, ela está perguntando se ela, como tutora, pode participar ou se ela precisa se inscrever através de uma escola. Janise, que foi nossa parceira com o Chris Schaefer no ano passado. Bom te ver, que bom que você está aqui. Janise, a inscrição é por escola. Obrigado você. A inscrição de fato é por escola. O trabalho é todo desenvolvido para a escola e acho que o que a Ju sugeriu da gente caminhar para falar da estrutura do programa vai ajudar a deixar isso mais claro, Janise. Ok, Tá? certo. Muito Legal. obrigada, André. Obrigado a você. Tem mais, Fê? Tem. A Carla pergunta, tem uma pergunta sobre a questão financeira, que a escola que opta por participar dos 2 cursos, ela deve pagar integralmente os 2, ou tem uma previsão de algum valor para essa dupla? Clara, não tem assim. Realmente é para pagar os 2. A gente tem procurado fazer, como a gente já falou antes,
valores bastante acessíveis, a Ju vai falar um pouquinho mais sobre isso. Vocês podem ter, ainda que vocês participem dos dois, vocês podem ter 3 pessoas para um e 3 pessoas para o outro. Então, podem ser 6 pessoas usufruindo diretamente dos programas, mesmo daqueles que são comuns. Então, não tem uma previsão de pagamento de valor diferenciado para quem optar pelos 2 programas, tá? Vamos adiante? Por nada, disponha, Clara. Então, vou seguir aqui um pouquinho mais, que é falar então da estrutura. No ano passado, a gente só tinha oficinas. Como a Milene falou lá no começo, eram 8 oficinas. E como a Ju já adiantou um pouco também, a gente achou importante criar esses encontros temáticos abertos para que o restante da comunidade de cada escola inscrita possa se envolver, possa participar, possa acompanhar um pouco desse movimento e que também que toda a comunidade Waldorf brasileira possa participar de temas que a gente entende que são de maior abrangência e maior relevância. Então, agora a gente vai ter 7 oficinas que são exclusivas para quem estiver presente, participando, inscritos como escolas, de 3 horas, das 15 às 18, como a Laís lembrou, né? E 5 encontros temáticos de 2 horas, esses à noite, para permitir que mais pessoas participem. E neles a gente sempre vai ter convidados, como nos temas de gestão financeira, o pessoal da Economia Viva vai conduzir esses encontros temáticos. A partir de amanhã, esses encontros temáticos vão ser divulgados. Eu vou só colocar aqui na tela para vocês darem uma espiada e se familiarizarem. Esse é o convite, a primeira tela do convite para essa tríade de encontros que inaugura o Gestar desse ano, tá? Eu e a Escola Waldorf, Impulsos Individuais em Comunidade, 14, 21 e 28 do 3. E também a ideia é fazer preços bastante acessíveis, a partir de R$60. A partir de, eu já falei, parece que eu estou fazendo promoção, né? Eu falei, desculpa, gente, mas é R$60 ou mais para os 3 encontros, tá? Para esses 3 encontros, inscrição individual, R$60 ou mais. A partir de amanhã vai estar circulando e vocês vão ter acesso a isso. Mas voltando aqui para a estrutura do programa, então, as escolas que se inscreverem no programa, os seus 3 representantes indicados já vão ter, então, as 7 oficinas e também a participação nos encontros temáticos sem custo adicional. Se mais alguém quiser se inscrever da escola, aí precisa fazer a inscrição individualmente, tá? Aqui aquela informação que a Laís também perguntou. Os encontros temáticos e oficinas vão ser gravados e disponibilizados para as escolas até a realização, até o fim do programa. E acho que isso daqui vai deixar mais claro, não sei se a Janice está aí com a gente ainda, o que eu estava falando, que o programa é voltado para a escola. Então, tem uma ferramenta que a gente desenvolveu de autodiagnóstico, que é uma ferramenta para contribuir para um processo de tomada de consciência em relação a esses 2 temas, governança e gestão financeira. Para as escolas olharem assim e dizer, em que situação eu estou? Qual é a minha condição? Com base na perspectiva que o Gestar traz claramente, né? Então, esse autodiagnóstico, as respostas são da própria escola, mas com acompanhamento dos facilitadores do Gestar para apoiar esse processo. E a partir desse autodiagnóstico, a gente vai estar disponível como facilitadores para apoiar a tal construção desses próximos passos de desenvolvimento que as escolas identificam que são importantes, cada uma à sua maneira. Então, o autodiagnóstico vai acontecer nesses atendimentos programados, um primeiro no começo do programa, para ajudar a identificar as condições da escola, tomar consciência disso, e lá no fim, um outro atendimento para a gente fechar esse ciclo. Entre o primeiro e o último, que estão incluídos, existe a possibilidade das escolas contratarem atendimentos extras subsidiados. A gente explicou lá no programa detalhado que esse subsídio vai depender do superávit
Superávit, essa palavra, não sei se todos estão familiarizados, mas ela equivale ao lucro para as organizações sem fins lucrativos. O superávit é o que para as organizações com fins lucrativos a gente chama de lucro. A partir de um orçamento que a gente construiu, a gente espera direcionar a maior parte do superávit que a gente estimou para subsidiar essas horas de atendimentos contratados. A hora cheia é 80 e os subsídios vão depender se o superávit vai acontecer e em que medida ele vai acontecer. Mas a Ju vai falar um pouquinho mais sobre as finanças agora na sequência para vocês. Janise, ficou mais claro como o programa é direcionado para atender as escolas? Sim, ficou. Seria muito uma relação, como eu tenho algumas escolas dando tutoria e estou fazendo alguma coisa de gestão, algumas coisas que foram nascendo a partir de estudos, então eu achei que eu poderia fazer, inclusive, para ajudar essas escolas que nesse momento também não têm essa condição financeira de estar junto, né? Sim. Mas, enfim, meu objetivo com o núcleo que nós temos, o núcleo de aprofundamento antroposófico, que é também uma associação onde a gente dá suporte para os professores, suporte para essa gestão inicial, essa questão embrionária. Então, quando eu li o programa, eu vi que tinha toda a relação com o núcleo que faz esse trabalho com as escolas. Legal. Então, por isso, principalmente as escolas que não estão podendo agora. Janise, eu me disponho a conversar, assim, vamos conversar mais, entender essa sua atuação no núcleo, vamos conversar, quem sabe a gente encontra algum caminho. A Ju vai falar um pouquinho mais agora das finanças, e para as escolas sociais não tem uma cobrança de um valor específico, né? Se você estiver envolvida com alguma escola social e eventualmente você puder atuar como representante dela, esse valor é de acordo com a possibilidade das escolas. Mas eu vou passar para a Ju, que ela vai... Oh, desculpa, Laís, você está com a mãozinha levantada. Eu tô tentando olhar aqui os calendários juntos, mas não estou conseguindo ver. É possível... os horários e as datas é terça e quarta, né? Mas quando é terça, um é de manhã, o outro é de noite, é isso? A mesma pessoa pode fazer os dois cursos? Pode sim, não tem nenhum conflito de dias e horários, Laís. É sempre à tarde, oficinas à tarde, 15 às 18, encontros temáticos à noite, 7h30 às 9h30. Mas não tem nenhum conflito de dias e horários. Dá para fazer os dois se a pessoa quiser. Tá bom, obrigada. Tá? Por nada. É porque eu e o André estaremos também, viu, Laís? Então, não podia ter conflito, porque nós temos que estar nos dois. São as terças à tarde, sempre, e esses encontros da noite ficaram, acho que todos, os primeiros de terça e os próximos de quarta, tá? Ju, falando um pouquinho... Tem só, desculpa, uma pergunta aqui da Adriana ainda, que é se tem algum tipo de certificado. Adriana, não tem, a gente nunca pensou nisso, também acho que por esse motivo que eu falei agora há pouco, de que é algo voltado para a escola. Então não é um certificado que a gente daria para os indivíduos. É algo interessante o que você traz, porque algumas pessoas já trouxeram a ideia do desenvolvimento de um selo Gestar, de algo que reconheça que a escola desenvolveu um trabalho. Aí tem algo que a gente reflete sobre os nossos trabalhos apoiando o processo de desenvolvimento institucional da FELB, de filiação e tudo mais. Então, esse é um tema para a gente refletir e amadurecer, mas a princípio não tem um certificado não, tá? Bom, falando um pouquinho sobre o orçamento, né, a estrutura financeira do curso, como é que ele está constituído, né? 80% das despesas, elas estão sendo custeadas por esse apoio do Instituto Paripasso e outros apoios, como a FELB, os próprios palestrantes. Então, a gente tem 80% que acaba sendo custeado dessa forma, e o envolvimento do Instituto Paripasso ainda sendo tão expressivo, porque o Gestar ele ainda está em fase de desenvolvimento do próprio conteúdo, né? Vocês viram aí pelo histórico que 2021 foi de um jeito, 2022 foi de outro, 2023 a gente já traz uma nova proposta, amplia esse grupo de facilitadores e inclui
é um programa de estudo entre nós todos, facilitadores, como um investimento mesmo que o Instituto Paripasso está fazendo para capacitar, né, e para tornar essa equipe apta a seguir com o trabalho. E então esses 20% é que vão ser custeados pelos valores das inscrições. São 22 vagas para cada programa, e na ponta do lápis ali, né, fazendo a parte do exercício matemático, a gente teria um custo aí de mais ou menos R$ 1.100 por escola para arrecadar o saldo restante para fechar o orçamento do Gestar 2023. E nós optamos, então, por fazer essas faixas, seguindo o que já foi feito no ano passado, deixar 2 vagas para as escolas que são classificadas dentro dos critérios da federação como escolas sociais, né, que são escolas que atendem uma população de baixa capacidade econômica, e públicas, né? Eu acho que tem uma série de critérios, né, Cris? Eu não saberia dizer todos, mas são escolas que são convidadas a dizer com o quanto podem contribuir. Posso contribuir com 100, posso contribuir com 200, posso contribuir com 5. Não posso contribuir com absolutamente nada. Nós estamos abertos a recebê-los aí com essa reserva das 2 vagas. E as demais escolas que têm uma situação financeira, né, uma maior capacidade financeira, são convidadas a fazer uma autoavaliação e dizer em qual faixa podem contribuir. Então, a faixa 2 fica sendo entre 800 e R$ 1.000, a faixa 3 entre 1.100 e 1.300, e a faixa 4, 1.400 ou ainda mais. Porque aqui a gente já começa a trabalhar a consciência de que eu não estou pagando só o meu, mas que eu estou contribuindo para que outras escolas possam estar e eu, assim, consiga tornar o programa viável, né? Então, a minha contribuição é pela viabilidade do programa para que eu e outras, para que a minha escola e outras escolas possam usufruir. Essa é a nossa proposta. E é aí que a gente pode ter um superávit, né? Porque vamos supor que o nosso orçamento ele se fecha fechando essas vagas, mas vamos supor que a gente tenha mais escolas que optem pela faixa 4, e aí a gente consegue ter um superávit orçamentário, né? Um valor acima do que foi orçado, e com isso a gente vai ofertar essas horas de atendimento subsidiado. E essa matemática toda a gente só consegue concluir com o encerramento das inscrições, e a gente quer trazer isso com muita transparência logo no início do curso, para que possamos praticar já dentro do nosso pequeno grupo aí esse exercício da clareza, da objetividade, né, para colocar o dinheiro em fluxo em direção aos nossos ideais, aos nossos princípios. Então, voltaremos a falar sobre isso no início do curso, mas essa é a proposta. Se alguém tiver alguma dúvida, também pode ficar à vontade. Não sei se tem algo a acrescentar, André. Não, nada a acrescentar, Ju. É um momento agora, esse é o momento final para perguntas, para a gente conversar. Vou parar aqui de compartilhar a tela. Então, obrigado você, Laís. Boa reunião. Então, estamos caminhando aqui para esse finzinho, mas abertos para outras perguntas que vocês tenham e para a gente conversar sobre o que vocês considerem importante ainda. Tá tudo certo, tudo bem, sem dúvidas. Bastante coisa já foi explorada, né? Deriana, obrigado pelo acolhimento. Vamos ver como podemos contribuir com o projeto de vocês da forma mais generosa possível e quando estivermos prontos.
Obrigado, Deriana. Muito obrigado. Tudo de bom para vocês na caminhada de vocês. Mais alguém, gente? Bastante coisa foi explorada, né, nas perguntas do começo. André, Oi, só uma Cris. coisinha, tem um pessoal nos territórios que não puderam estar nessa live de hoje. Ela vai estar disponível, né, para todo mundo? Vai sim, a gente teve dificuldade de transmitir ao vivo no YouTube, que era uma das ideias, mas a gente vai subir para lá sim, acho que amanhã já está lá. É isso então, gente. O pessoal do Gestar quer trazer alguma coisa? Ainda? Tudo bem? Algum acréscimo? Não? André, eu queria fazer uma fala aqui, se você me permite. Por favor, Pedro, fica à vontade. E eu acho que casa um pouco com aquela pergunta sobre pessoas que estejam envolvidas na gestão da escola, se elas podem ser remuneradas assim. Porque eu acredito que a gente deveria muito, eu vi que você falou que a gente tem que definir que papéis devem ser remunerados e quais não, quais são os voluntários. Mas eu sinto que a gente sempre carrega uma carga de que os pais, familiares, enfim, as pessoas envolvidas, a comunidade envolvida nas escolas, elas deveriam se voluntariar. Mas eu acredito que não, que alguns papéis que são papéis densos, eles deveriam de fato ser remunerados, nem que fosse por meio de bolsas. Por exemplo, pais que estão envolvidos em coordenações de CPM, papéis de gestão, de direção, de coordenação, financeiro, blá, 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 blá. Diferente de comissões de uma festa específica, como uma festa de junina, né? Aí os pais se voluntariam, mutirão, isso não precisa necessariamente ser remunerado. Mas eu sinto muita resistência sempre quando eu trago esse tema, porque sempre bate naquela tecla de que não, tudo tem que ser voluntariado, só que de fato as contas não fecham no final do mês para as famílias. Vocês têm intenção de abordar alguma coisa nesse sentido ao longo do curso? Sim, tem um momento em que a gente trata disso sim, Pedro. Legal. Em uma das oficinas, não lembro agora exatamente em qual delas, mas a gente toca nisso sim, e acho que precisa tocar. Acho que, de novo, nas diferentes fases de desenvolvimento da organização, as necessidades são diferentes, e as possibilidades à disposição também são diferentes, né? As exigências são diferentes. Acho que tudo isso tem que ser bastante bem contextualizado, a meu ver, mas com abertura, sim, para romper com alguns tabus e algumas coisas que estão bastante enraizados culturalmente, muitas vezes, como essa ideia de que tem que ser tudo para sempre voluntário. Né? Eu sinto que a gente peca, principalmente quando a gente vai fazer acompanhamento de resultado. Então, indicadores de performance, follow-up das pessoas que são encarregadas em cada uma das comissões, pelo fato de ser voluntário, sempre cria uma situação de permissividade, ou mesmo de, putz, eu não posso cobrar porque a pessoa é voluntária, mas aí a pessoa não entrega, a pessoa não comparece nos encontros, nas reuniões, não faz o que deveria ser feito. Então, assim, a partir do momento onde a gente cria essa relação de contrato, ainda que seja, não precisa ser um contrato formal, mas um contrato de ganha-ganha, olha, a escola está te cedendo um desconto ou um salário, o que quer que seja, mas você tem esse escopo e precisa entregar essas atividades, a gente começa a criar uma relação de compromisso, de entrega. Né? Então, como a gente não cria isso, a gente, de fato, deixa as coisas ao Deus dará. Então, eu entendo que isso é uma relação bem valiosa, se a gente conseguir, de fato, colocar em prática. É um tema para a gente conversar e aprofundar, com certeza, Pedro. Maravilha. Com certeza. Obrigado pela contribuição, viu? Eu que agradeço. Mais alguém? Então a gente vai caminhando para se despedir.
Antônio Ponce, muito obrigado pela sua presença. Que bom que você vai estar com a gente. Então é isso. Acho que por hoje só agradecer mesmo a disposição de estarem aqui, de conhecerem o Gestar 2023. Obrigado, Lohane, até o curso, que bom que você vai estar também. Então, para quem vai estar com a gente, até breve. Quem decidir se inscrever, até breve. Quem acha que não é a hora, tá tudo certo, é claro, que seja o melhor para o caminho de cada escola. Né? Eu vou colocar aqui só de novo o pensamento do Chris Schaefer, com o qual a gente começou. Alguém aceita ler? Já falei muito. De preferência alguém que está aqui como convidado ou assistindo a live. Eu posso ler. Obrigado, Lohane. Ao criarmos uma escola, nós realmente estamos criando um ser vivo, cujo destino nós desconhecemos, mas que requer o nosso amor e compromisso contínuos para florescer. Chris Schaefer. Obrigado, gente. Bom descanso. Nos vemos. Obrigado, André. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Muito obrigado. Deixa eu parar aqui.